Boa noite, graça e paz. Coisa boa estarmos reunidos mais uma vez. Você que nos visita hoje, você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que está conosco decidindo louvar ao Senhor e adorá-lo aqui com a gente, sempre visitantes, as pessoas que vêm para cá, nos honra muito. Que o Senhor os abençoe ricamente você e seu lar, de uma forma muito especial. Pensando nessa mensagem de hoje, eu acho que agrega bastante ao que temos para refletir durante o ano, que é o tema sobre integridade, é o que a gente está discutindo no ano de 2016. Estamos falando sobre integridade e abordando vários aspectos. Esses dias eu estava pensando em compartilhar com os irmãos alguns momentos especiais que a gente tem atravessado junto com casais da igreja. A gente tem um programa de acompanhamento com casais, pessoas que estão caminhando para o altar, ou aqueles que já estão na vida conjugal. São 10 passos que são feitos comigo, a gente se reúne, a gente conversa em dias, nos meses, a gente combina. E nós vamos trabalhando alguns pontos, algumas abordagens que são muito significativas na vida conjugal. E só que a gente lida com algumas coisas tão valiosas, aspectos e abordagens tão profundos, que acaba que na conversa com esses casais, a gente cria quase um elo assim, paternal. Por isso que eu estou falando com filhos, né? Talvez pelo papel que eu ocupo, e o desejo enorme em todo esse diálogo é que eles não fracassem, é que eles não caiam, é que o divórcio nunca passe pela sua casa, é que eles não terminem a história deles em frangalhos, em ruínas. E hoje eu compartilho um desses pontos que a gente caminha com esses casais, claro, numa forma de mensagem, numa forma onde nós aplicamos de uma forma diferenciada aqui do púlpito. Eu convido você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Eu falo sobre Davi, e a mensagem hoje eu trago como tema evitando tragédias, que eu acredito que é um desejo de todos nós. Eu não creio que aqui, gente do bem, deva ter alguém que não se interesse por esta palavra, por esta frase, que se tem algo que nós fugimos que aconteça conosco e não queremos que jamais isso bata na porta de pessoas que nós amamos, é essa tal de tragédia. E hoje, numa perspectiva pessoal, responsabilidades pessoais, responsabilidade, aquilo que compete a mim, como eu faço para evitar tragédias, e como é que se movimenta, qual é a mecânica de uma tragédia. E eu leio sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus e um exemplo de crente na palavra do Senhor. É uma história conhecida, creio que da maioria, o dia que Davi caiu, o dia que Davi sucumbiu como rei. 2 Samuel, capítulo 11, nós leremos do verso 1 ao verso 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher ficou grávida e mandou dizer a Davi: você será pai. Ela concebeu e disse: eu estou grávida. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos orar? Nosso Deus, nunca quando nos reunimos aqui, nós deixamos de depender do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos visite
e que nesta noite seja mais uma vez uma visita poderosa do Senhor em transformação para as nossas vidas. Nós acreditamos absolutamente no mover, no agir poderoso do Teu Espírito nesse lugar. Nós clamamos para que nós não cheguemos aqui para assistir nada, para observar nada, mas queremos ser impactados pela mensagem do Teu Evangelho, da Tua Palavra, e que faça todo sentido ter vindo para cá. Para isso, nós dependemos muito de Ti, Senhor. Reconhecemos quem somos, vamos lidar num assunto que tem tudo a ver conosco, que é cair, e nós queremos que o Senhor nos ajude hoje, os caídos a saírem daqui de pé, e aqueles que estão caminhando para tragédias que recuem, e aqueles que ainda estão de pé, que eles tomem todas as prevenções nas suas vidas. Rogamos para que esta palavra seja de extrema relevância para todos nós. Que aqui, Senhor, só haja o Teu Espírito nesse lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um dos aspectos que eu acho fantástico na Bíblia é que ela não maqueia a história dos seus heróis. Um dos aspectos extraordinários na palavra, por ser tão Bíblia, é que ela não traz histórias de homens que são, assim, histórias irrepreensíveis. Como os heróis da Bíblia, como os homens de Deus na Bíblia, eles têm sombras, eles têm momentos que se envergonham. A sua biografia foi manchada. E é interessante, a palavra do Senhor não poupa debaixo do tapete essas verdades. Pessoas como nós, pessoas que, como a gente, tem algumas áreas nas nossas vidas que temos do que nos envergonhar. Estamos falando aqui de um homem de quase 50 anos de idade. Davi, nesse período, já era um senhor. Nós falamos de um homem que, nesse período, já era um vencedor. Tem na sua biografia muitas vitórias, desde os ursos, desde os leões, passando pelos Golias, até assumindo o trono e devastando reinos, e aqui estabelecendo o reino de Israel. Davi está no auge da sua vida. Nós olhamos aqui nesse período, e se a gente for estudar o episódio que esse texto está inserido, é o auge na vida de Davi. Sabe aquele período que você está acima, você está bem, aonde você olha para os lados e está tudo certo, está dando sucesso, está crescendo, está sendo vencedor, está sendo vitorioso. Esse é o episódio que Davi caiu. E muitos de nós esquecemos que o orgulho é a causa de tragédias, de infidelidades, de traições, e dessa palavra que eu coloquei aqui, de tragédias. Por exemplo, traição, infidelidade conjugal, não está como ponto final da história, ou como ponto único da história. Irmãos, nós não tratamos a infidelidade conjugal, que não é nem esse o assunto hoje, mas é o do texto. Nós não tratamos a infidelidade conjugal como algo isolado de um todo. As pessoas que caíram na infidelidade conjugal são pessoas que devem observar não o fato em si, mas a trajetória, como isso veio a acontecer. E quando nós olhamos pelo retrovisor, quando nós olhamos a história de alguém que sucumbiu nesse pecado, faz todo sentido quando nós chegamos à conclusão de que o orgulho, de que o egoísmo faz parte dos pontos elementares, iniciais, para chegar ao ponto da traição. Dou um exemplo. Uma pessoa que é cheia de si, uma pessoa que auto se basta, uma pessoa que só olha para ele mesmo ou para ela mesma, ela não terá uma visão de companheirismo com o cônjuge. O cônjuge, o mundo, os pais, a vida, a igreja, sociedade, existem para servi-lo. E quando eles têm as suas ausências, quando essas pessoas não são supridas por essa turma, eles procuram outros meios de serem supridos. E isso é orgulho, isso é egoísmo. Então, o orgulho, esse cheio de si, ela é a causa, a raiz desses pecados que a gente quer, porque quer combatê-los como fatos isolados. O fato isolado de Davi, ele não é possível, porque está revelado aqui nesse texto, que esses anúncios dessas tragédias está, em primeiro lugar, num homem que auto se bastava.
no homem que entendia que o seu sucesso, as suas vitórias, as suas conquistas, dá garantia para que ele se mantenha. E isso é horrível. Sou pastor da Cristã Evangélica Nova Vida, sou pastor dessa igreja, e nós atravessamos um momento muito bom. Amém? A gente está atravessando um momento muito jóia como igreja. Estamos vendo o crescimento, estamos olhando para fronteiras, estamos vendo pessoas se envolvendo, vidas sendo transformadas. O que nós devemos fazer? Nunca acreditar que esse momento é um fim em si mesmo. Nunca acreditar que esse momento é um sinal absoluto e agora perene de aprovação a Deus. Todo dia nós vamos ter que lutar. Você é bem casado? Bem casado. Sua família está bem? Está bem. Seu casamento está em ordem? Está. Nunca acredite que você pode baixar a guarda. As maiores quedas que aconteceram na vida das pessoas e as maiores tragédias aconteceram em duas áreas. Ou em áreas que eles sempre foram muito fracos e nunca vigiaram, ou em áreas que se acharam muito fortes e não precisavam vigiar. Repito, em duas áreas. Ou nas áreas muito frágeis, que eles não tomaram providências, foi uma área que ele caiu, ou as áreas que ele dizia para si mesmo que jamais, nesta área, ele cairia. E, para tanto, nem precisava vigiar. Um homem já maduro, de 50 anos, que já passou muita coisa na vida, Davi, ele tomou algumas perspectivas, algumas decisões, algumas posturas que jamais poderia ter tomado. A primeira delas que eu menciono é a ociosidade. E eu acredito que o texto é muito claro. E o que Davi estava aqui nesse período que ele caiu, foi um período de ociosidade. Perceba que era uma guerra, estava acontecendo uma guerra, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, e Davi era quem? Davi era um rei, e era um tempo que os reis costumavam sair para a guerra. Davi ficou em casa. Esse texto, ele é um texto claríssimo para prevenir tragédias. É um texto que nos alerta. É um texto que nos faz, pelo menos, abrir um pouco mais os olhos. Quando nós temos as nossas guerras e nós não as lutamos. Quando a gente põe na conta de alguém, ou quando nós postergamos uma guerra que deveríamos lutar e não lutamos. Quando a guerra é minha e eu não luto. E quando eu caio no outro lado, que é o campo da ociosidade, da preguiça, do desleixo, do descaso, do ócio. Não estamos falando, e esse texto não está falando de descanso. Todos nós precisamos descansar. Todos nós precisamos repousar. Ociosidade é um estilo de vida que sucumbe histórias. É como a erosão. E a erosão, se não for tomada providências, ela vai engolir histórias, vidas, lares, casas e por aí vai. Estava conversando com o irmão hoje, e a gente conversando sobre aquele gado que é criado só para ser consumido, para que a sua carne fique bem molinha. Eu estava vendo os nomes, que eu não me atreverei a dizer aqui o nome das raças de gado, que um bife custa em torno de R$300, um quilo assim. É o que a gente come lá em casa, não sei o que é que vocês comem na casa de vocês, mas a gente come esse tipo de carne lá. Uns R$300 o quilo. Quilo, bife, não sei, é caro. Aí o que acontece? É um gado que ele fica sempre em locais fechados, eles ficam confinados, eles não andam, eles não correm, eles ficam dentro de um mundinho deles, eles não se exercitam, para que a carne não crie músculo, e eles ficam com a carne bem molinha. Rações especiais, um mundinho muito confortável, tapetes de serragem, onde nada pode machucá-lo, e eles vivem nesse mundo. Mas esse tipo de gado, ele só serve para um fim, para ser consumido pelo mundo.
Então eles existem apenas para serem consumidos pelo mundo. É só isso e para isso que eles servem. Claríssimo. Para prevenir tragédias. É uma educação que quem deveria dar era pai e mãe. E isso é delegado para a igreja. Meus irmãos, está errado. A igreja não assume esse papel. A igreja dá as mãos, mas a igreja não assume esse papel. Isso é papel de pai e mãe. Isso não é papel de igreja. Agora, por que essa mentalidade? Porque nós terceirizamos para a igreja responsabilidade que é nossa. Aí a gente critica. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos cresçam na fé, meus irmãos. Nós queremos que as nossas esposas sejam mulheres melhores. Nós queremos que os nossos pais sejam pessoas melhores. Então vai para o campo, porque a luta é tua. Não terceirize. Não espere que a sogra faça o papel. Sejamos homens e mulheres de oração, que vai para os campos de oração. Ninguém vai orar em nosso lugar. As pedras não vão clamar no meu lugar. Senhor, peça para que essas pessoas se calem, de jeito nenhum, porque se elas se calarem, as pedras vão clamar. Então nenhuma pedra vai clamar em nosso lugar. Ninguém vai anunciar o evangelho aonde eu estou, no meu lugar. Eu não terceirizarei isso, eu não pagarei a ninguém para isso, eu não contratarei ninguém para isso. Hoje é mais fácil dar dinheiro do que nós irmos aos campos. Davi, ele teve uma grande tragédia porque ele não lutou a guerra que era dele e ele terceirizou. Nós temos hoje um povo frágil, nós temos um povo fraco, porque, infelizmente, espera que pastores, líderes, professores, coordenadores, sei lá o oures que for, tem que se revestir da couraça de Deus, da armadura de Deus. Mas nós não, e Deus está preocupado com você, Deus está preocupado que você cresça, Deus está preocupado que você vença. O Senhor está preocupado que você não seja um derrotado na sua vida. O Senhor quer que você seja um vencedor na sua vida. O Senhor espera que você vença e a sua família seja uma bênção, mas nós temos responsabilidades. A gente vai ter que lutar a nossa guerra. Não fique em casa, não abrace a ociosidade, não ande na preguiça. Não troque guerras que você vai ter que lutar por outras opções. Não faça isso. A história não termina bem. Filhos que aprendem com pais preguiçosos, a história não termina bem. Filhos que aprendem com pais sem compromisso, a história não termina bem. Filhos que aprendem com pais descompromissados, desajustados, que nunca tiveram uma posição correta, a história não termina bem. Lute a sua luta, a luta é sua, e não terceirize. Nós podemos orar e dizer: Senhor, mude o meu coração, restaure a minha vida, mas eu lutarei as minhas lutas, e eu serei mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor lhe chama para um campo de batalha, porque Ele fará de você um vencedor, e ninguém vai lutar a sua luta, você está convocado, arregimentado para lutar a luta do Senhor na sua vida, e Deus já garante, você já é mais que vencedor. Agora, em casa você não vai ganhar. Balançando na rede você não vai ganhar. Lendo qualquer outras coisas que não vai munir você de ferramentas e de armas, você não vai ganhar. Tem lutas, e Deus lhe chama para você vencer. Está bem aqui para dizer, e eu estou lutando para não dizer, mas vou dizer. De novo, não terceirize a oração. Não acredite que alguém tem mais unção do que você. Por favor, meus irmãos. Isso vai destruir a sua caminhada. Não acredite que pastor tem oração mais forte que a sua. Pelo amor de Deus, não acredite nisso. Não acredite que apóstolo tem mais poder que você. Por favor, não acredite nisso. Acredite que você tem a unção do alto e que você tem tudo para administrar vitórias nas suas vidas. Não acredite nisso, não terceirize. Deus quer fazer de você um vencedor, não um servo, não um oprimido, não um escravo, não um refém. Seja bênção. Não terceirize, seja bênção. Aonde você for, seja bênção.
não tenham como proteger ninguém, não temos como proteger um ao outro, nós temos condições de ser bênção um na vida do outro. E isso a gente não vai terceirizar. Depois, o que Davi fez foi agora tomar passos de declínio na sua vida. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, depois que Davi ele abriu mão de lutar a sua luta, depois que Davi terceirizou a sua luta, agora dá início a um processo de declínio. E aqui são passos fatais que Davi ele dá. E se nós pararmos na vida cristã, fatalmente a gente vai fazer as mesmas coisas que ele fez. Primeiro Davi olhou, depois Davi desejou, depois Davi articulou e depois Davi consumou. Isso é um processo, isso é o declínio. Ele olha, ele deseja, ele articula e ele consuma. Não foi isso que aconteceu nas nossas vidas quando a gente caiu? O processo não é mais ou menos esse? A gente olhou e se encantou. Olhou a segunda vez e já disse o velho pastor que o pecado está em olhar a segunda vez. Por isso que a gente aprendeu isso e olha uma vez e não tira mais o olho e fica logo lá e pronto. Mas quando a gente olha uma vez, tira o rosto. Se voltar o rosto de novo, pecou. Pronto, aí já está pecado. Porque o primeiro rosto era tentação. Você foi tentado, mexeu com você. Que isso? Aí você vira o rosto. Olhou de novo, pecou. Aí não tem mais jeito. O caso é que Davi olhou a primeira vez e fixou, desejou. Poder de articulação e consumou. Foi isso que aconteceu nas minhas quedas. E nas suas? Geralmente o processo é esse. Quando nós olhamos e enxergamos algumas possibilidades que assistem à nossa carne, não esqueça. Por que foi que isso aconteceu? Porque Davi vivia agora numa ociosidade. Davi agora estava terceirizando as suas lutas. E agora os seus olhares começaram a bater em coisas que não deveriam. Porque até então o seu olhar era para armas, o seu olhar era para estratégias de vitória, o seu olhar era em atenção às articulações do inimigo, o seu olhar estava na lei, o seu olhar estava na palavra, porque ele era um homem que conhecia a lei. Mas agora os seus olhares já começaram a ir a outros lugares. Aí depois ele passou a desejar. Quando o Senhor diz que quando nós desejamos alguém no coração, nós já adulteramos, é isso. É esse processo. Não é necessariamente um desejo. Porque o desejo em si, ele ainda pode estar no campo da tentação. E tentação não é pecado. Agora, quando eu começo no coração a mandar e organizar a minha vida, por causa daquele desejo, eu começo a articular as mensagens, as ligações, os olhares. Eu começo a fazer articulações. Manda lá, quem é aquela? Quem é aquela já despertou o interesse? A resposta vem, ela é a Batseba, filha do Eliã, mulher do Urias. Ele sabe agora que é uma mulher casada. E ao saber que é uma mulher casada, o que ele faz? Ele não diz, está repreendido. Mulher casada não pode. O que ele falou? Pega ela para mim lá. Diz que é o rei que está chamando. Ele sabia da lei, ele sabia que a mulher do próximo não deveria ser desejada, ele entendia da lei, ele sabia os 10 mandamentos, não cobice nada do próximo, não adultere, ele sabia das leis. E por que ele fez? Porque ele caiu num campo de ociosidade, ele não luta mais suas lutas e ele terceiriza as suas lutas. Então, a palavra do Senhor não manda mais nele. Quem manda nele é ele mesmo. Então ele vai satisfazer suas carnes, ele vai satisfazer sua natureza e agora ele vai colocar em atuação o seu projeto. Aí nós dizemos, então nós precisamos do Senhor para mantermos as nossas vidas e famílias em ordem. Eu digo absolutamente que sim. Porque o homem, ele não sabe lidar com valores se esses não vierem de Deus. E se existe uma família organizada hoje, sem conhecer a Deus, é por causa de Deus. Porque não pode ser por causa do diabo. Certo? Pior que o Davi começa a envolver outros, porque ele articula o seu plano.
e ele consuma o seu velho projeto e o seu projeto novo. Em último lugar, a ociosidade, a terceirização, o declínio. Agora a gente vê uma destruição. Meus irmãos, quando nós tomamos decisões nas nossas vidas, como essa do Davi, deixa eu só fazer um pedido para vocês. Não esquece que você vai envolver outros não, tá? E ensine para que todo um projeto de destruição, nos nossos relacionamentos, muita gente vai ficar pelo caminho. Você não pode dizer que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você não pode dizer que ninguém se mete na sua vida. Que bom, se fosse possível, as decisões erradas que eu e você nós tomássemos, só nós pagássemos os preços. Que ótimo, que se isso acontecesse. Mas isso é impossível, porque nós nos relacionamos. Davi, essa menina tem pai. O nome do pai dela é Eliã. Davi, essa menina tem marido. O nome dele é Urias. Davi, se você for satisfazer os seus desejos, você vai devastar uma família. Davi, você vai devastar um coração de um pai, cara. Você vai acabar com uma família. Você vai destruir com sonhos. Davi, você não pode. Davi, você não pode tomar decisões pensando em você, sem entender que outros vão pagar preços absolutamente altos, Davi. Porque a destruição não é só sua. Pessoas que te amam vão sofrer com você. Cara, essa menina tem pai, essa menina tem um marido. Você não pode fazer, minha irmã. Esse homem tem esposa, esse homem tem filhos. Meu querido, essa menina tem pai. Você não pode fazer isso com essa menina. Ela não é um objeto de consumo. Esse camarada não é um objeto de satisfação de desejos pessoais. Tem histórias aí, tem nomes aí, tem lágrimas aí, tem pessoas que contribuíram até aqui. Não faça isso com os outros. Todo mundo tem algo a ver com a sua vida. Destruição não é algo pessoal, destruição é coletiva. Imaginemos, meus irmãos, a queda de um pastor numa igreja. O que isso vai resultar? As dimensões até onde isso vai. Líderes na igreja que deixaram de vigiar. Queda de líderes. Até onde isso vai? Um pai que cai. Até onde isso vai? Até onde esta geração não vai gemer? Nós temos famílias que os nossos pais caíram em adultério, viveram no adultério, abandonaram nossas mães, foram embora com outras. Muitos de nós somos frutos de lares desajustados, pais que se divorciaram. Até hoje isso dói na gente. E quando os nossos pais foram para a cama ou para as camas, eles pensavam apenas neles, nos seus desejos pessoais e nas suas fomes resolvidas, mas eles não pensaram da devastação que isso ia causar nas gerações deles. Meus irmãos, em nome de Jesus, levante-se nesta igreja e nesta geração um povo mais que vencedor, que luta suas lutas, que não terceiriza, que não pega caminhos de declínio e muito menos articulam destruições de vida alheia. Agora pergunto, a Bíblia não é um livro extraordinário? Por que fugir desta palavra? Por que ser tão negligente com esta palavra? Se esta palavra coloca famílias, homens todos e todos os homens em ajuste. Não negligencie a palavra do Senhor. Urias, ele deu um tapa no rosto de Davi. O texto que eu não li, do verso 6 ao versículo 13, Davi, ele chama Urias. Urias está no campo de guerra, está batalhando a sua batalha. E depois que acontece tudo isso, que ele sabe que a mulher dele está grávida e ele foi o adúltero, manda chamar Urias. Chama lá Urias que está no campo de batalha. E o interesse e a articulação do Davi, ó o crente, colocar o marido agora para voltar para sua casa, para se deitar com a sua esposa, para ele não assumir o filho que não é dele. O que Urias decide? Urias volta. Mas o que Urias responde?
Veja, meus irmãos, no versículo 11. Respondeu Urias a Davi: a arca, isso é, a presença de Deus, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, eu não farei tal coisa. Davi, o meu povo está no campo de guerra. Davi tem uma luta sendo travada, eu jamais voltaria para minha casa para usufruir de conforto. Tem um povo no campo, tem um povo sangrando, tem um povo chorando. Joabe, o meu senhor, ele está lá e eu estou aqui, e eu não estou entendendo por que eu estou aqui, porque o Senhor me chamou. Mas eu jamais tomarei uma decisão de desertar, nem pela ordem de um rei. O rei me mate, mas o meu local é no campo de guerra, porque o meu Senhor está lá. Eu não vou abrir mão das minhas lutas. Que tapa no coração de Davi. E esse homem não aprendeu. Urias, ele não volta para sua casa. Urias deita nas portas de Davi. Nas portas, junto com outros soldados. Ele não é um homem do conforto, ele é um homem da guerra. Até que Davi não tinha mais o que fazer e mandou este homem para o campo de batalha, do verso 14 ao verso 25, para que ele seja morto, e ele foi morto. Aí no versículo 26 ao 27, Davi ele se vê obrigado a chamar Batseba para ser sua esposa. E já no capítulo 12, que é o que eu encerro, o profeta Natã, ele é enviado por Deus a falar com Davi. E diz: Davi, aconteceu uma historinha e eu queria que você me desse o seu parecer. Um homem que tinha muitas ovelhas chegou na casa de um pobre homem que só tinha uma ovelha. E esse rei, que tinha tantas ovelhas, pegou essa única ovelhinha deste homem e a matou. O que nós devemos fazer com esse homem? O rei disse: tão certo, esse homem deve morrer. E o Natã olha para Davi e diz: você é esse cara, porque você pegou a única esposa de um único homem. E a partir daqui, Davi começa a ter um processo de lutas, de guerras, que tudo que ele fazia oculto, Deus disse: agora eu vou tornar tudo revelado, para que você aprenda que eu vejo todas as coisas. E nunca vai apartar-se o mal da sua casa, porque isso é consequência de pecado. Meus irmãos, Deus não nos castiga, mas lembre-se que as consequências do pecado, eles não se apartam dos nossos lares. Repito, Deus não nos castiga depois que perdoa, mas as consequências são quase que inevitáveis. Davi, ele teve que encarar Eliã. Davi, ele teve que encarar os familiares de Urias. Davi, ele teve que encarar os pais, os parentes de Batseba, os parentes de Urias. Davi, ele teve que arcar com as consequências do que ele fez. Não fuja das consequências. Não tem jeito. É impossível. Mas não acredite que Deus está lhe castigando. Decisões erradas que eu tomei na minha vida, eu colho as consequências até hoje. Até hoje. Vergonhas até hoje. Vontade de voltar atrás e não fazer mais até hoje. E isso são sinais para que eu jamais faça novamente. Para que eu jamais escolha novamente passar pelas mesmas coisas. São bênçãos, as quais eu me lembro e digo: como eu pude fazer isso? E hoje, numa caminhada de restauração, você pode tomar uma nova mente e dizer: jamais eu voltarei para aqueles caminhos. Jamais. A consequência que vier, Deus será conosco. O que viermos a passar, o Senhor será conosco. Um Deus que nos restaura, que faz de nós um novo vaso e que muda as nossas histórias para todo sempre. Mas as consequências, elas virão.
elas virão. Então, evite tragédias. Evite tragédias na sua vida. Ensine os seus filhos para que eles jamais contabilizem tragédias na história deles. Meus irmãos, saiamos da ociosidade. Saiamos do campo da preguiça. Saiamos do campo da covardia. Eu não lhe chamo para a igreja, eu lhe chamo de volta para o campo de guerra. Daqueles que o Senhor lhe chamou para lutar. Você está fugindo de Deus. Você pode estar fugindo das suas lutas. O Senhor está chamando você de volta. Não terceirize. Não tem como terceirizar. Volte a pegar nas mãos dos seus familiares. Volte a pegar na mão da sua esposa. Volte a pegar na mão dos seus pais. Volte a pegar na mão dos seus filhos. Volte a pegar na mão das suas pessoas que você ama e que você soltou. A guerra é sua. Volte. Volte a pegar nas mãos do ministério. Volte, a guerra é sua. Deus está lhe chamando. A guerra é sua, você está fugindo. Não se terceiriza. O reino de Deus está se expandindo. O que você está fazendo? O Senhor tem lutas. E sabe que essas lutas são suas. Que o Senhor abençoe seu lar. Que ele jamais entre num processo de declínio. Jamais. Fuja dos olhares. Pelo amor de Deus, não deseje. Não articule e não consuma. Fuja enquanto é tempo. Quem sabe alguns aqui estão tão prestes a sucumbir. Quem sabe alguns aqui estão chegando tão longe que não deveriam. Estão brincando com coisas que não poderiam. Os olhares já estão estranhos. As trocas de mensagem já estão esquisitas. Os interesses já estão se despertando. Deus está lhe chamando, volta, 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 sai daí, volta, volta. Isso não vai terminar bem. Agora veja as razões, é a ociosidade, é a terceirização. E eu não vou ficar repetindo. Mas volte, assume uma nova postura. Assuma uma nova posição, assuma uma nova decisão, use botas de batalha, saia da religiosidade, saia dessa religião, saia dessa estrutura religiosa, vá para um relacionamento íntimo e profundo com o seu Deus, vá para os campos de guerra, experimente vitórias, experimente que Deus é bom e que vale a pena estarmos aqui, vale a pena estarmos nos campos. Vale a pena administrarmos as nossas vitórias. Estenda as folhas das suas vitórias, que são escritas pelo dedo de Deus na sua vida. Aqui, nessa área, Deus me deu vitória. Nessa área, Deus me deu vitória. Aqui na minha casa estava desse jeito, Deus me deu vitória. Nos meus filhos estavam assim, Deus me deu vitória. Contabilize as vitórias que Deus fará na sua vida, mas vá para os seus campos, administre as suas lutas. Não terceirize, ninguém ora por você, ninguém lê Bíblia por você, ninguém estuda por você. Deus está lhe chamando para uma nova etapa na sua história. Porque senão entraremos num campo de declínio, irmãos. E esse declínio é silencioso, é vagaroso, é doce, é confortável, mas é trágico. Esse declínio ele não é difícil. Esse declínio são vaquinhas presas nos seus mundinhos confortáveis, mas no final vão ser apenas ser consumidos por esse mundo que está aí fora. Só servirão para serem consumidos. E Deus não lhe chama para que a sua história termine assim. Amém? Que o Senhor faça de nós um novo vaso. Que o Senhor construa em nós uma nova história. Que o Senhor pegou Davi, gente. É fantástico o que Deus pegou de Davi depois que ele ficou só os frangalhos. Depois do Salmo 51, Davi se tornou um novo homem. Porque nós celebramos um Deus da restauração. Davi saiu do seu trono. Davi sofreu tanto. Davi teve filho que quis matá-lo. Mas esse tempo passou. Davi voltou ao seu lugar de honra. Deus restaurou todas as coisas. Deus restabeleceu todas as coisas. E na biografia de Davi, só existiu essa mácula. Na biografia de Davi, só existiu esse tropeço. Ei, meu irmão, minha irmã, todos nós temos sombras. Pare de culpar e cobrar o erro do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Pare de cobrar. Deus já parou. Deus já parou. Vamos entrar num processo de restauração. Quando há perdão, quando há confissão, não há mais o que fazer. Acredite, Deus restaura. Acredite, Deus faz um novo homem. Homens que caíram em adultério, fique de pé, Deus vai restaurar vocês.
homens que caíram na infidelidade, mulheres que infelizmente caíram em outras áreas ou nestas áreas. Deus ama vocês e tem tudo para escrever uma nova história, linda, bonita, cheirosa, em glória e em honra, porque Deus restaura. O mundo não entende isso, a justiça humana não reconhece isso, mas a justiça divina reconhece isso. Se os seus pais fracassaram, acredite, Deus restaura. Seus filhos fracassaram, acredite, Deus restaura. Aqueles que voltam para as mãos dele e decidem ser um vaso novo, Deus restaura. Vamos orar? Senhor, é sabido que muitos de nós estamos longe dos campos de batalha. É sabido, Senhor, que nós estamos numa geração da ociosidade porque escolheram uma outra agenda, escolheram outras guerras. A batalha da fé, a armadura de Deus foi deixada de lado. Quando nós olhamos para as nossas roupas, Senhor, muitos de nós temos roupas bonitas e granfinas, temos roupas da moda, temos roupas elegantes, mas quantos de nós, ó Deus, estamos sem a armadura de Deus? Quantos de nós, ó Pai, o capacete, a couraça, o cinto? Quantos de nós já deixamos isso de lado? Não sabemos mais aonde deixamos, não sabemos mais aonde isso tudo foi parar. Os dardos inflamados do inimigo nos acertaram em cheio, porque a gente não sabe mais onde foi parar o escudo da fé. Pai Santo, nos ajude, porque a espada da verdade a gente não está mais manuseando, e com isso nós nos tornamos um povo vulnerável, que só administra derrotas, que só olha para baixo, que só tem olhado devastações, e as expectativas do amanhã é de dias piores. Senhor, em nome de Jesus, erga um povo diferente hoje à noite. Espírito Santo de Deus, sopre nesse lugar e vá fazendo com que ossos secos se levantem em soldados, pessoas que vão voltar para o campo, guerreiros que voltam para os seus campos de batalha, um pilotão que vai ficar maior, um exército que vai continuar caminhando em triunfo. Alguns feridos, mas curados. Alguns envergonhados, mas restabelecidos. Alguns que foram perseguidos, mas não foram alcançados. Alguns que foram, quantas vezes, descrentes até em si mesmos, mas agora são um novo homem, uma nova mulher. Obrigado a Deus porque hoje tem jeito para a gente. Obrigado porque nós não somos um povo da derrota, nós somos um povo da vitória. Se tem algo que nós temos a certeza, é que nós somos um povo que vai sair vencedor de qualquer luta. Porque nós no Senhor, nós não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores. Oh meu Deus, levante aqueles que estão prostrados. Levante aqueles que entraram num processo de declínio e de destruição, de si mesmo e dos outros. Que hoje possa ser um dia de retorno, que hoje possa ser um dia de volta, que hoje possa ser um dia de reassumir as suas armas de guerra, que hoje possa ser um dia de sair daqui vestidos com a armadura de Deus. Bendito seja o Senhor, que nos traz palavras de vitória. Bendito seja o Senhor que nos aponta que contigo tudo vai dar certo. Com armas, muitas vezes feridos, mas vencedores. Louvado seja o Senhor que na nossa luta contra principados e potestades, contra Satanás, seus demônios e os dominadores deste mundo, eles já perderam. Eles já perderam, Senhor. Nós somos um povo mais que vencedor sobre tudo isso.
Porque quando nós nos vestimos com a armadura de Deus, não há ninguém que nos vença. Não há nenhum dardo inflamado do diabo que pegue em nós. Existe um escudo da fé. Existe um capacete da salvação. Existe um cinto da verdade. Existe uma couraça da justiça. Existe botas de paz. E existe um povo mais que vencedor. Ao Senhor a honra, ao Senhor o louvor, ao Senhor a glória. Que estende a tua boa mão sobre cada lar nesta noite e sobre cada família. E nós acreditamos que restabelecerá todas as coisas. Deus, levante pais de família aqui diferentes. Levante mulheres diferentes. Levante adolescentes, jovens, filhos diferentes. Para a glória de Deus, o nosso Pai, que faz assim e desse jeito continua fazendo. Amém.